Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse sábado, as leituras falam pra gente que Jesus é compassivo e misericordioso. Ele cuida sempre do seu povo. Então, que nós peçamos a Ele a graça e a força para cuidarmos uns dos outros como irmãos. Então, que nós possamos celebrar na alegria e na fé em Deus, nosso Senhor. Então, a primeira leitura está em Isaías, capítulo 30, versículo 19 a 21, depois do versículo 23 a 26. Isaías, capítulo 30, versículo 19 a 21, depois do versículo 23 a 26. Porque o povo habitará em Sião e em Jerusalém. Não chorarás mais. Certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor, e ouvindo a ti responderá. Bem vos dará o Senhor pão de angústia e água de aperto, mas os teus instrutores nunca mais fugirão de ti, como voando com asas. Antes os teus olhos verão a todos os teus mestres, e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Então te dará chuva sobre a tua semente, com que semeares a terra, como também pão da novidade da terra. E esta será fértil e cheia. Naquele dia o teu gado pastará em lugares largos de pasto. E os bois e os jumentinhos que lavram a terra comerão grão puro, que for padejado com a pá, e cirandado com a ciranda. E haverá em todo o monte alto e em todo o outeiro elevado ribeiros e correntes de águas, no dia da grande matança, quando caírem as torres. E será a luz da lua como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Então, essa primeira leitura fala pra gente, né, sobre a profecia contra Judá infiel, né, a promessa do livramento. E aqui ele fala: o Senhor se comoverá a voz do teu clamor. Então, o Senhor ouve a nossa voz, Ele ouve o nosso clamor. Então, que nós realmente possamos depositar a nossa confiança nele, porque Ele sempre está conosco, né, sempre nos ajuda, como eu falo aqui, a superar as dificuldades e os obstáculos. Então, nós possamos, né, depositar a nossa fé e a nossa esperança nele. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 9, versículo 35 e 35 a 38, depois do capítulo 10, versículo 1, depois do versículo 6 a 8. Mateus, capítulo 9, versículo 35 a 38, depois do capítulo 10, versículo 1, depois do versículo 6 a 8. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. E chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Mas ide. E chamando seus 12 discípulos, deu-lhes ordem para expulsá-los, para expulsar os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: curai os Mas ides antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Então, o evangelho, né, hoje pode ser dividido em duas partes. A primeira, em um sumário da sua atividade missionária, Jesus é apresentado como Messias, mestre e pastor compassivo. Jesus é o Messias da palavra e da ação. Ensinava, pregava e agia em favor dos que padeciam por todo tipo de males. Movido por compaixão, além de ensinar e pregar como mestre do reino, age como pastor em favor dos mais debilitados, cansados e abatidos.
Na segunda parte, o início do discurso sobre a missão, os discípulos são enviados e orientados a se comportarem de forma semelhante ao Mestre. Então, os discípulos, além de rezar para que surjam mais vocações para a obra do reino, são enviados como missionários do reino dos céus. Então, os discípulos missionários, coerentes com os ensinamentos de seu mestre, devem pregar o reino com palavras sábias e com atitudes misericordiosas para com os necessitados, sendo sinais da presença do próprio Jesus e do seu reinado. Então, para guardar no coração e na mente. Né? Não há anúncio do reino do céu sem cuidado com os humanos na terra. Há uma conexão inalterável entre pregação e cuidado. Jesus ensinava e cuidava. A igreja, a comunidade de batizados deve ensinar e cuidar por amor e com amor, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui domingo, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.